meus amados queridos irmãos e amigos, bom dia para você. Estamos mais uma vez aqui com nossa devocional e nossa breve meditação da Palavra de Deus, que sempre nos encoraja, nos auxilia, nos ajuda. E eu quero ler hoje em 1 Coríntios, capítulo 12. Esse texto fala sobre dons espirituais, mas quero ler principalmente no versículo 26 e 27, onde a Palavra de Deus diz assim para nós: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. Veja que palavra tão extraordinária, tão especial para nós. Eu gostaria de compartilhar com você, primeiramente, a respeito da natureza humana. E o ser humano, ele de forma natural, na sua trajetória, ele faz o inverso dessa orientação da palavra de Deus. Geralmente, o ser humano tem a tendência de se alegrar com a desgraça do seu semelhante, com o sofrimento do seu semelhante. E ele tem, assim, a realidade da tristeza, muitas vezes, pelo sucesso do seu semelhante. Então, o ensinamento que está aqui, ele é invertido. A pessoa, de forma natural, na sua trajetória, então tem a tendência de fazer isso, de inverter essa realidade, de poder se alegrar com a tristeza do seu semelhante, com a derrota do seu semelhante. E ele tem a tendência de se entristecer com a vitória, com a conquista, com o sucesso do seu semelhante, provocando, então, os sentimentos mais negativos, na inveja, ciúme, e, de repente, sempre pensando algo ruim sobre o seu semelhante. Mas como que é extraordinária a palavra de Deus, que fala para nós a respeito da transformação que se opera em nossa realidade espiritual, mudança do nosso destino eterno através da salvação e uma mudança que começa de dentro para fora. A partir daí, nós recebemos, pela palavra de Deus, assim então, descrito, orientado, o Espírito Santo, que é o dom do Espírito. E o Espírito Santo presente em cada cristão dá a oportunidade, oferece a capacitação através dos dons espirituais. É uma capacitação sobrenatural de Deus. Mas nós não estamos tratando especificamente dos dons, não estamos aqui nesta nossa devocional para tratar dos dons, mas queremos tratar a respeito desta ação, né, e principalmente da maneira pela qual a realidade do Espírito Santo presente em nós, em que nos insere no corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus de todos os tempos. Fazemos parte do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e nós todos somos o corpo. E como presente nesse corpo, a figura, ela serve para nós como uma mensagem simbolizada, mostrando a importância do corpo, em que todas as suas partes, elas são necessárias, mesmo aquelas que nós, muitas vezes, julgamos como sendo menos importante. Né? Nós temos muitos órgãos que nós ficamos nos perguntando por que nós temos isso, né? Para que serve? E muitas vezes podemos achar até que é desnecessário, né? Os componentes do nosso corpo. E assim, muitas vezes, podemos também desqualificar membros da Igreja de Cristo. Acharmos que determinadas pessoas, elas são insignificantes, elas são inúteis, elas não servem para nada, mas pelo contrário. O nosso Senhor Jesus Cristo deixou registrado, revelado pela sua palavra, para mostrar que todas as pessoas no corpo de Cristo são importantes. Todas, 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 sem nenhuma exceção. Mas também mostrando que a transformação que Jesus Cristo opera, a mudança que ele realiza em cada um de nós, fazendo-nos ser uma nova criatura em Cristo, regenerados, transformados por Jesus, então, inseridos no corpo, e agora sim, nós temos a condição de atacar aquela tendência natural humana, de poder então cumprir plenamente o ideal estabelecido pelo Senhor. E qual é? É o ideal que está aqui, revelado na palavra, em que nós, de fato, sofremos com aqueles que sofrem. Não é? Porque está escrito aqui, de maneira que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E assim, a figura que nós podemos usar, o exemplo, né? Pode ser mais simplesinho, né? Você tem uma dorzinha lá na sua unha, né? Lá do pé.
E aí você fica incomodado com aquele negócio, né? Com aquela dor, e aquela dor espalha pelo seu corpo, você se sente incomodado, inquieto, e está lá no seu dedinho pequeno, né? Está lá na sua unha, e você está sentindo uma dor no seu corpo. E assim, então, essa figura é muito importante, porque mostra que essa realidade em Cristo, nós sofremos com aqueles que sofrem, os membros do corpo de Cristo. E assim, então, há empatia, né? Na verdade, há solidariedade, na verdade, há aproximação. E aí nós queremos, de fato, estar ao lado daqueles que, na verdade, fazem parte do corpo de Cristo. E assim, então, tanto nós sofremos com aqueles que sofrem, devemos também nos alegrar com aqueles que se alegram, ou devemos nos alegrar pela vitória daqueles que também estão alcançando, né? Então, o sucesso, estão sendo bem-sucedidos, e aí nós devemos alegrar. Porque se o membro é honrado, e aí a palavra de Deus está dizendo que todos se alegram com ele. Como que é bom, né? Nós vermos uma família que consegue alcançar o benefício da sua casa própria, quando vemos um jovem que passa no vestibular, quando vemos um jovem que, ao se formar, ele ingressa no mercado de trabalho, tendo a sua profissão reconhecida, né, podendo ter o seu emprego, e assim sucessivamente, tantas e tantas e tantas conquistas que nós vamos nos alegrando com aqueles que de fato são honrados e destacados. Mas a palavra de Deus diz também aqui, né, que nós somos o corpo de Cristo, individualmente somos seus membros. Temos responsabilidades individuais diante de Deus, direitos e deveres, e temos também uma responsabilidade coletiva, no sentido de que há uma interdependência entre todos nós. Que Deus nos ajude a vivermos esta palavra, a de fato estarmos nos baseando nela para todas as áreas da nossa vida. Que assim seja. Que Deus te abençoe. Quero desejar a você um excelente final de semana, quando estamos terminando esta semana dada por Deus, e que você reconheça que é uma bênção de Deus você estar mais um dia recebendo o presente do Senhor. Vamos juntos orar? Querido Deus, nosso Pai eterno, quero agradecer primeiro pela salvação em Cristo, pelo privilégio de fazer parte da Igreja do Senhor. Obrigado, Deus, porque através da Tua palavra também nós podemos ser moldados a cada dia para estarmos, Deus, vivendo aquilo que é o ideal do Senhor para cada ser humano. Pedimos que nos ajude, Deus, para cumprirmos a Tua palavra, para praticarmos a Tua palavra, para vivermos pela Tua palavra e para, Deus, obedecermos ao Senhor. Abençoe, Deus, o Teu povo, a Tua igreja, o corpo de Cristo. Pedimos, ó Deus, e suplicamos bênçãos do Senhor e oramos em nome de Jesus, que é o nosso eterno e suficiente Salvador. Amém. Um abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.